Então, a forma trigonométrica de um número complexo, nós já conhecemos os elementos que fazem parte dessa forma trigonométrica. Aqui nós temos o módulo do número, né? Às vezes, esse módulo pode aparecer com anotação, eu até vi que no material, a parte teórica, que eu disponibilizei para vocês na semana passada, ele aparece como a letra grega Rho. Então, o módulo aqui do número, ele pode ser escrito por essa letra, que é uma letra grega, a gente lê Rho. Eu costumo usar essa notação mesmo, tá? Mas é que, de repente, vocês vão... pode aparecer para vocês, né, uma questão de algum livro, de alguma coisa, mas é só uma maneira de escrever o módulo de número complexo. Esse módulo, ele vai aparecer nessa forma trigonométrica do número complexo aqui, como se estivesse multiplicando tudo que está dentro, entre os parênteses. Dentro desses parênteses, nós temos cosseno θ, e esse θ é o argumento de um número complexo, que nós também aprendemos a calcular, só para revisar aqui, o módulo, né? A gente determina, considerando aquela forma algébrica do número complexo que nós estamos acostumados a lidar, então a gente determina o módulo fazendo raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E esse argumento, nós podemos encontrar o valor do argumento, o valor do θ, considerando que cosseno θ é igual ao A sobre o módulo, e o seno θ é o B sobre o módulo. Com essas duas informações, nós determinamos o valor de θ. E aí, é só substituir aqui nessa fórmula da forma trigonométrica para a gente ter um número complexo na sua forma trigonométrica. Depois, nós vamos entender o porquê que é tão importante essa forma. Por que é tão importante que nós saibamos interpretar um número complexo na sua forma trigonométrica. Então, eu vou fazer alguns exemplos aqui de uma transposição da forma algébrica para a forma trigonométrica. Então, o primeiro exemplo é esse número z, que é igual a 1 mais i. Então, primeiro, eu vou determinar o módulo desse número complexo, porque eu vou precisar. Para colocar aqui. Opa. Aqui. Então, o módulo vai ser raiz quadrada do A ao quadrado, que é 1, mais o B ao quadrado, que é 1 também. Então, o módulo desse número complexo ficou raiz quadrada de 1 mais 1, que é igual a raiz quadrada de 2. Agora, eu preciso determinar o argumento. Então, para isso, eu uso essas duas relações. Aqui. Primeiro, eu sei que o cosseno desse ângulo é igual ao A, que é 1, sobre o módulo desse número complexo, que é a raiz de 2. Aqui, como a gente ficou com um radical no denominador, e para que a gente consiga identificar com mais clareza naquela tabela dos arcos notáveis, é fundamental que a gente saiba racionalizar esse denominador. Ou seja, vamos escrever
esse número complexo de maneira que não apareça o radical no denominador. Então, eu vou multiplicar numerador e denominador pelo radical que está no denominador. Então, fica uma vez o raiz de 2, que é a raiz de 2, e no denominador, raiz de 2 vezes raiz de 2, a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o cosseno desse argumento, desse ângulo θ, é a raiz quadrada de 2. Essa informação ainda não é suficiente para que eu consiga determinar que ângulo é esse. Então, eu vou usar agora a outra relação, que é a do seno. Seno desse ângulo é o B, que é 1, sobre a raiz quadrada de 2. Então, vai dar o mesmo resultado, né? Então, ficou raiz quadrada de 2 sobre 2. Olhando para aquela tabela dos arcos notáveis, eu vou reproduzir aqui. Essa tabela ela vai ser muito útil agora, tá? É bom que vocês tenham uma tabelinha dessas, ou melhor, que vocês saibam ela, conheçam ela de cor, né? Deixa eu colocar aqui. A princípio, nós vamos usar aqui para o seno e para o cosseno, e mais adiante a gente vai usar também para tangente. Eu vou colocar aqui esses arcos em graus, mas na hora que a gente coloca no número, na forma trigonométrica do número complexo, a gente passa para radianos, tá? 30, 45, 60, acho que é o suficiente aqui. Então aqui, seno de 30 é 1/2, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aqui é só escrever ela de trás para frente. Então, olhando aqui para os resultados que nós encontramos cosseno igual a raiz de 2 sobre 2, seno igual a raiz de 2 sobre 2. E consultando ali a tabela, nós percebemos que nós temos aqui um ângulo de 45 graus, que em radianos, né, 45 graus corresponde a π quartos radianos. Então, agora nós vamos escrever esse número complexo que está escrito aqui na forma algébrica, nós vamos passar ele para a forma trigonométrica, usando aquela fórmula ali de cima. Então, é o módulo, que é a raiz de 2, que multiplica o cosseno de π quartos mais I vezes o seno de π quartos. Então, essa é a forma trigonométrica daquele número complexo z igual a 1 mais i. É o mesmo número, tá? Ele só está escrito de uma maneira diferente. Isso tem a sua razão, que nós veremos mais adiante, tá? Quando a gente for fazer algumas operações com números complexos, principalmente potenciação, nós vamos ver que da utilidade que essa forma faz com que o cálculo fique mais simples. Tá bem? Vou passar para um outro exemplo, pode ser? Pode. Ô, professor, acho que o Santiago tá tentando entrar. Esperei que eu não ouvi. Deixa eu aumentar aqui um pouco o meu volume. Não, era que o Santiago Bom tava dia. tentando entrar.
Bom dia, Santiago. Ah, não, eu liberei agora para ele entrar. Desculpa o atraso. Tá bom, bom dia e lava o rosto. Então, vou ali para o próximo. Tá? Esses exemplos que eu estou fazendo aqui com vocês, eles são os exemplos que eu coloquei hoje, tá? No material, aquele complementar ali. Então, vamos passar agora para a forma trigonométrica. Esse número z igual a 1 mais i raiz de 3. Então, sempre, né, o primeiro passo é determinar o módulo desse número complexo. Então, é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, fica a raiz quadrada de 1 mais 3. Que é a raiz quadrada de 4, que é 2. E agora a gente pega aquelas relações trigonométricas. Vou colocar aqui, ó. Cosseno de θ é igual a A sobre o módulo do número, e o seno de θ é igual a B sobre o módulo do número. Então, cosseno de θ é igual ao A, que é 1, sobre o módulo, que é 2. Então, eu já sei que o cosseno desse ângulo é 1/2, e o seno de θ é igual ao raiz de 3, que é o B, sobre 2. Consultando aquela tabela de novo, peraí que eu vou copiar aqui. Consultando a tabela ali, nós vemos que quando o cosseno é 1/2 e o seno é raiz de 3 sobre 2, nós estamos com um ângulo, né, de 60 graus. E escrito na forma em radianos, né, esse ângulo, 60 graus é π sobre 3. Para quem tem dúvida, tá, dessa transição de graus para radianos, basta usar essa relação, tá? Π é igual a 180 graus, né? Π radianos corresponde a 180 graus. Então, quando a gente quer descobrir um arco em radianos, a gente coloca x aqui e o valor que nós queremos converter para radianos, que nesse caso é de 60 graus. Aí faz ali a multiplicação cruzada, né? Nós vamos ficar com x é igual a 6π sobre 18. E aí, simplificando, né, por 6, fica π sobre 3. Então, essa é a medida de 60 graus em radianos. E agora nós podemos escrever aquele número na sua forma trigonométrica, porque nós já temos os dados necessários ali. Então, é o módulo, que é 2, que multiplica, essa multiplicação fica só indicada, né? Então, é o cosseno de π terços mais i seno de π terços. Esse arco é sempre o mesmo para o seno e para o cosseno, tá? No momento que a gente calcula ele, a gente só repete no seno e no cosseno.
Então, essa escrita, ela já revela para nós, quando a gente tem nessa forma, ela já revela qual é o comprimento daquele segmento de reta que une, né, a origem do sistema cartesiano até o ponto que determina esse número complexo. Ela já revela para nós qual é o ângulo que esse segmento forma com o eixo X no sentido anti-horário. Então, com essa forma trigonométrica, nós já temos uma ideia desse número complexo na sua forma. Nós já temos uma ideia da representação geométrica desse número complexo, onde ele se localiza, né? Alguma dúvida até aqui? Vou fazer mais um, então. Então, z igual a menos 1 mais i. Vamos de novo calcular o módulo desse número complexo. Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso fica a raiz quadrada de 1 mais 1, que é a raiz quadrada de 2. Então, cosseno desse ângulo é igual ao A, que é menos 1, sobre raiz de 2. Racionalizando aqui o denominador, multiplicando o numerador e denominador por raiz de 2, fica menos raiz de 2 sobre a raiz quadrada de 4, que é 2. E o seno... Essa minha mesa está um pouco travada hoje. Seno de θ é igual. Agora eu pego o B, que é 1, sobre o módulo, que é a raiz de 2. Racionalizando aqui, multiplicando por raiz de 2, numerador e denominador, fica a raiz de 2 sobre 2. Então agora nós temos que pensar o seguinte, olhando aqui para a tabela, nós não temos um arco, um ângulo em que o cosseno seja negativo, porque essa tabela aqui, ela faz referência apenas ali aos arcos que estão no primeiro quadrante, na circunferência trigonométrica. O que a gente vai ter que trabalhar aqui é com a simetria, para ver que ângulo é esse, sabendo que o cosseno é negativo. Então, se o cosseno é negativo, esse arco ele está ou no segundo ou no terceiro quadrante. Então, eu vou representar aqui uma circunferência trigonométrica. Para a gente identificar esse ângulo, tá? Se a resposta que eu tivesse encontrado fosse raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, eu teria um arco aqui no primeiro quadrante, em que o cosseno é raiz de 2 sobre 2, e o seno deu o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. Acontece que o meu cosseno deu negativo. Isso quer dizer que esse arco tem esse cosseno aqui. Como o seno continua sendo positivo, então eu já sei que esse arco ele está localizado aqui. Então, o ângulo que eu estou procurando, na verdade, é esse que eu marquei em azul. Esse aqui. Como eu sei que esse arco no primeiro quadrante é um arco de 45 graus, para que eu descubra o arco simétrico a esse que está no segundo quadrante, basta fazer, né,
os 180 graus menos esse 45 graus. Então, esse meu arco será de 180 menos 45 graus. Aqui, 5, 3, 135 graus. Então, esse meu θ corresponde, né, a 135 graus. Eu tenho que passar para radianos. Claro que eu posso passar para radianos, ou eu posso simplesmente fazer, já que eu fiz a representação do círculo trigonométrico aqui, eu posso contar, né? Aqui é π quartos, aqui eu tenho 2π quartos, que é o π meios, e aqui eu tenho o 3π quartos. Então, esse arco de 135 graus corresponde a 3π quartos radianos. Então, agora eu já consigo escrever esse número na sua forma trigonométrica. Z é igual ao raiz de 2, que multiplica cosseno de 3π quartos mais I seno de 3π quartos. Ficou para a aula que vem agora como a gente faz o contrário, como a gente da forma trigonométrica passa para a forma algébrica, que também é importante que nós saibamos fazer essa transição. Na verdade, basta que a gente calcule, né, aqui o valor do cosseno de 3π quartos, calcule o valor do seno de 3π quartos, e aí faça a multiplicação por raiz de 2. Aí a gente vai ter, de novo, a forma algébrica desse número complexo. Tá bem? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Então tá, nós ficamos por aqui. Tenham aí uma ótima quinta-feira. Tá? Eu não coloquei a avaliação nessa semana, tá? Mas para a aula de hoje eu deixo uma avaliação ainda hoje. Tá bem? Professor, Oi, Santiago. eu tenho uma dúvida, na verdade, um pouco da aula passada, mas serve. Uma coisa, por exemplo, um número, quando ele está elevado ao quadrado dentro de uma raiz, eu não posso extrair ele direto? Tipo, tirar o quadrado e cortar a raiz e só retirar ele. Tipo, 2 ao quadrado dentro de uma raiz quadrada seria 2. Isso. Então, ali quando eu faço o a ao quadrado mais o b ao quadrado, por que eu só não tiro os valores deles normais para fora? Não, Tipo, corto. uma soma tu não pode tirar para fora, né? Tem que fazer a soma antes. Só Eu tenho na que fazer a soma multiplicação. antes. Ah, tá. Eu não Isso. sabia disso. Tá. Obrigado. E aí vou compartilhar aqui com vocês o quadro branco ali. Então, se vocês tiverem alguma dúvida durante a explicação, perguntem, tá? Mas falem no áudio, porque eu não consigo ver ali o que está rolando ali no chat enquanto eu estou aqui com essa tela. Então, a forma trigonométrica de um número complexo, ela tem esse desenho aqui. Nós já conhecemos os elementos que fazem parte dessa forma trigonométrica. Aqui nós temos o módulo do número, né? Às vezes, esse módulo pode aparecer com anotação, eu até vi que no material, a parte teórica, que eu disponibilizei para vocês na semana passada,
ele aparece como a letra grega Rho. Então, o módulo aqui do número, ele pode ser escrito por essa letra, que é uma letra grega, a gente lê Rho. Eu costumo usar essa notação mesmo, tá? Mas é que, de repente, vocês vão... pode aparecer para vocês, né, uma questão de algum livro, de alguma coisa, mas é só uma maneira de escrever o módulo de número complexo. Esse módulo, ele vai aparecer nessa forma trigonométrica do número complexo aqui, como se estivesse multiplicando tudo que está dentro, entre os parênteses. Dentro desses parênteses, nós temos cosseno θ, e esse θ é o argumento de um número complexo, que nós também aprendemos a calcular. Só para revisar aqui, o módulo, né, a gente determina, considerando aquela forma algébrica do número complexo que nós estamos acostumados a lidar, então a gente determina o módulo fazendo raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E esse argumento, nós podemos encontrar o valor do argumento, o valor do θ, considerando que cosseno θ é igual ao A sobre o módulo, e o seno θ é o B sobre o módulo. Com essas duas informações, nós determinamos o valor de θ. E aí, é só substituir aqui nessa fórmula da forma trigonométrica para a gente ter um número complexo na sua forma trigonométrica. Depois, nós vamos entender o porquê que é tão importante essa forma. Por que é tão importante que nós saibamos interpretar um número complexo na sua forma trigonométrica. Então, eu vou fazer alguns exemplos aqui de uma transposição da forma algébrica para a forma trigonométrica. Então, o primeiro exemplo é esse número z, que é igual a 1 mais i. Então, primeiro, eu vou determinar o módulo desse número complexo, porque eu vou precisar. Para colocar aqui. Opa. Aqui. Então, o módulo vai ser raiz quadrada do a ao quadrado, que é 1, mais o b ao quadrado, que é 1 também. Então, o módulo desse número complexo ficou raiz quadrada de 1 mais 1, que é igual a raiz quadrada de 2. Agora, eu preciso determinar o argumento. Então, para isso, eu uso essas duas relações. Aqui. Primeiro, eu sei que o cosseno desse ângulo é igual ao A, que é 1, sobre o módulo desse número complexo, que é a raiz de 2. Aqui, como a gente ficou com um radical no denominador, e para que a gente consiga identificar com mais clareza naquela tabela dos arcos notáveis, é fundamental que a gente saiba racionalizar esse denominador. Ou seja, vamos escrever esse número complexo de maneira que não apareça o radical no denominador. Então, eu vou multiplicar numerador e denominador pelo radical que está no denominador. Então, fica 1 vezes o raiz de 2,
que é a raiz de 2, e no denominador, raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o cosseno desse argumento, desse ângulo θ, é a raiz quadrada de 2. Essa informação ainda não é suficiente para que eu consiga determinar que ângulo é esse. Então, eu vou usar agora a outra relação, que é a do seno. Seno desse ângulo é o B, que é 1, sobre a raiz quadrada de 2. Então, vai dar o mesmo resultado, né? Então, ficou raiz quadrada de 2 sobre 2. Olhando para aquela tabela dos arcos notáveis, eu vou reproduzir aqui. Essa tabela ela vai ser muito útil agora, tá? É bom que vocês tenham uma tabelinha dessas, ou melhor, que vocês saibam ela, conheçam ela de cor, né? Deixa eu colocar aqui. A princípio, nós vamos usar aqui para o seno e para o cosseno, e mais adiante a gente vai usar também para tangente. Eu vou colocar aqui esses arcos em graus, mas na hora que a gente coloca no número, na forma trigonométrica do número complexo, a gente passa para radianos, tá? 30, 45, 60, acho que é o suficiente aqui. Então aqui, seno de 30 é 1/2, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aqui é só escrever ela de trás para frente. Então, olhando aqui para os resultados que nós encontramos cosseno igual a raiz de 2 sobre 2, seno igual a raiz de 2 sobre 2. E consultando ali a tabela, nós percebemos que nós temos aqui um ângulo de 45 graus, que em radianos, né, 45 graus corresponde a π quartos radianos. Então, agora nós vamos escrever esse número complexo que está escrito aqui na forma algébrica, nós vamos passar ele para a forma trigonométrica, usando aquela fórmula ali de cima. Então, é o módulo, que é a raiz de 2, que multiplica o cosseno de π quartos mais i vezes o seno de π quartos. Então, essa é a forma trigonométrica daquele número complexo z igual a 1 mais i. É o mesmo número, tá? Ele só está escrito de uma maneira diferente. Isso tem a sua razão, que nós veremos mais adiante, tá? Quando a gente for fazer algumas operações com números complexos, principalmente potenciação, nós vamos ver que dá utilidade que essa forma faz com que o cálculo fique mais simples. Tá bem? Vou passar para um outro exemplo, pode ser? Pode. Ô, professor, acho que o Santiago tá tentando entrar. Espera aí que eu não ouvi. Deixa eu aumentar aqui um pouco o meu volume. Não, era que o Santiago Bom tava dia. tentando entrar. Bom dia, Santiago. Ah, não, eu liberei agora para ele entrar. Desculpa o atraso. Tá bom, bom dia, e lava o rosto. Então, vou ali para o próximo.
Tá? Esses exemplos que eu estou fazendo aqui com vocês, eles são os exemplos que eu coloquei hoje, tá? No material, aquele complementar ali. Então, vamos passar agora para a forma trigonométrica. Esse número z igual a 1 mais i raiz de 3. Então, sempre, né, o primeiro passo é determinar o módulo desse número complexo. Então, é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, fica a raiz quadrada de 1 mais 3. Que é a raiz quadrada de 4, que é 2. E agora a gente pega aquelas relações trigonométricas. Vou colocar aqui, ó. Cosseno de θ é igual a sobre o módulo do número, e o seno de θ é igual a b sobre o módulo do número. Então, cosseno de θ é igual ao a, que é 1, sobre o módulo, que é 2. Então, eu já sei que o cosseno desse ângulo é 1/2, e o seno de θ é igual ao raiz de 3, que é o b, sobre 2. Consultando aquela tabela de novo, peraí que eu vou copiar aqui. Consultando a tabela ali, nós vemos que quando o cosseno é 1/2 e o seno é raiz de 3 sobre 2, nós estamos com um ângulo, né, de 60 graus. E escrito na forma em radianos, né, esse ângulo, 60 graus é π sobre 3. Para quem tem dúvida, tá, dessa transição de graus para radianos, basta usar essa relação, tá? Π é igual a 180 graus, né? Π radianos corresponde a 180 graus. Então, quando a gente quer descobrir um arco em radianos, a gente coloca x aqui e o valor que nós queremos converter para radianos, que nesse caso é 60 graus. Aí faz ali a multiplicação cruzada, né? Nós vamos ficar com x é igual a 6π sobre 18. E aí, simplificando, né, por 6, fica π sobre 3. Então, essa é a medida de 60 graus em radianos. E agora nós podemos escrever aquele número na sua forma trigonométrica, porque nós já temos os dados necessários ali. Então, é o módulo, que é 2, que multiplica, essa multiplicação fica só indicada, né? Então, é o cosseno de π terços mais i seno de π terços. Esse arco é sempre o mesmo para o seno e para o cosseno, tá? No momento que a gente calcula ele, a gente só repete no seno e no cosseno. Então, essa escrita, ela já revela para nós, quando a gente tem nessa forma, ela já revela qual é o comprimento daquele segmento de reta que une, né,
a origem do sistema cartesiano até o ponto que determina esse número complexo, ela já revela para nós qual é o ângulo que esse segmento forma com o eixo X no sentido anti-horário. Então, com essa forma trigonométrica, nós já temos uma ideia desse número complexo na sua forma... nós já temos uma ideia da representação geométrica desse número complexo, onde ele se localiza, né? Alguma dúvida até aqui? Fazer mais um, então. Então, z igual a menos 1 mais i. Vamos de novo calcular o módulo desse número complexo. Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso fica a raiz quadrada de 1 mais 1, que é a raiz quadrada de 2. Então, cosseno desse ângulo é igual ao A, que é menos 1, sobre raiz de 2. Racionalizando aqui o denominador, multiplicando o numerador e denominador por raiz de 2, fica menos raiz de 2 sobre a raiz quadrada de 4, que é 2. E o seno... Essa minha mesa está um pouco travada hoje. Seno de θ é igual. Agora eu pego o B, que é 1, sobre o módulo, que é a raiz de 2. Racionalizando aqui, multiplicando por raiz de 2, numerador e denominador, fica a raiz de 2 sobre 2. Então agora nós temos que pensar o seguinte, olhando aqui para a tabela, nós não temos um arco, um ângulo em que o cosseno seja negativo, porque essa tabela aqui, ela faz referência apenas ali aos arcos que estão no primeiro quadrante, na circunferência trigonométrica. O que a gente vai ter que trabalhar aqui é com a simetria, para ver que ângulo é esse, sabendo que o cosseno é negativo. Então, se o cosseno é negativo, esse arco ele está ou no segundo ou no terceiro quadrante. Então, eu vou representar aqui uma circunferência trigonométrica. Para a gente identificar esse ângulo, tá? Se a resposta que eu tivesse encontrado fosse raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, eu teria um arco aqui no primeiro quadrante, em que o cosseno é raiz de 2 sobre 2, e o seno deu o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. Acontece que o meu cosseno deu negativo. Isso quer dizer que esse arco tem esse cosseno aqui. Como o seno continua sendo positivo, então eu já sei que esse arco ele está localizado aqui. Então, o ângulo que eu estou procurando, na verdade, é esse que eu marquei em azul. Esse aqui. Como eu sei que esse arco no primeiro quadrante é um arco de 45 graus, para que eu descubra o arco simétrico a esse que está no segundo quadrante, basta fazer, né, os 180 graus menos esse 45 graus. Então, esse meu arco será de 180 menos 45 graus.
aqui 5, 3, 135 graus. Então, esse meu θ corresponde, né, a 135 graus. Eu tenho que passar para radianos. Claro que eu posso passar para radianos, ou eu posso simplesmente fazer, já que eu fiz a representação do círculo trigonométrico aqui, eu posso contar, né? Aqui é π quartos, aqui eu tenho 2π quartos, que é o π meios, e aqui eu tenho o 3π quartos. Então, esse arco de 135 graus corresponde a 3π quartos radianos. Então, agora eu já consigo escrever esse número na sua forma trigonométrica. Z é igual ao raiz de 2, que multiplica cosseno de 3π quartos mais I seno de 3π quartos. Ficou para a aula que vem agora como a gente faz o contrário, como a gente da forma trigonométrica passa para a forma algébrica, que também é importante que nós saibamos fazer essa transição. Na verdade, basta que a gente calcule, né, aqui o valor do cosseno de 3π quartos, calcule o valor do seno de 3π quartos, e aí faça a multiplicação por raiz de 2. Aí a gente vai ter de novo a forma algébrica desse número complexo. Tá bem? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Então Acho tá, que não. nós ficamos por aqui. Tenham aí Professor, uma ótima quinta-feira. Tá? Eu não coloquei a avaliação nessa semana, tá? Mas para a aula de hoje eu deixo uma avaliação ainda hoje. Tá bem? professor, Oi, Santiago. eu tenho uma dúvida, na verdade, um pouco da aula passada, mas serve. Uma coisa, por exemplo, um número, quando ele está elevado ao quadrado dentro de uma raiz, eu não posso extrair ele direto. Tipo, tirar o quadrado e cortar a raiz e só retirar ele. Tipo, 2 ao quadrado dentro de uma raiz quadrada seria 2. Isso. Então, ali quando eu faço o a ao quadrado mais o b ao quadrado, por que eu só não tiro os valores deles normais para fora? Não, Tipo, uma corto. soma tu não pode tirar para fora, né? Tem que fazer a soma antes. Eu Só tenho na que fazer a soma multiplicação. antes. Ah, tá. Eu não Isso. sabia disso. Tá, Uhum. obrigado. Sim, sim. Uhum. Só na multiplicação? Na multiplicação tu consegue separar o radical em 2 radicais, né? Na Tá, soma, não. tá, entendi. Não sabia disso. Uhum. Obrigado. Então tá, valeu aí. Vou lá que eu tenho aula com a outra turma agora. Um abraço aí para vocês. Tchau, professor. Abraço. Tchau. Tchau, professor. Muito obrigado. Bom dia. Valeu, obrigado.